Olá, internautas do Muvuca Brasília. Estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua. Eu estou aqui com a professora Vanessa Negrini. Ela é doutora em comunicação e também é especialista em direito dos animais. E é justamente esse tema que nós vamos conversar com ela. Informando antes que o nosso programa ele também é transmitido pela Rádio Web Sapicuá, para todo o Brasil em podcast. Professora Vanessa, como vai? Tudo bem? Olá, obrigada pela oportunidade de participar do Muvuca com esse tema que é a motivação da minha vida. Muito bom. O que é direito animal dos animais, professora? O direito animal é uma série de reivindicações de leis que já estão no ordenamento jurídico que garante aos animais uma série de direitos. Mas para além das leis, para nós que somos pesquisadores do direito achado na rua, nós olhamos para o direito animal e vemos um movimento de reivindicação dos movimentos sociais. Então, para além do que está nas leis, na Constituição, o direito animal é aquilo que a gente ainda vai conquistar por meio do movimento reivindicatório das ruas. As ruas, nessa metáfora de espaço público em disputa. Então, nós olhamos hoje para o ordenamento jurídico constitucional e a sociedade olha para o que está posto lá sobre os direitos animais e entende que aquilo não é mais suficiente. Então, tem todo o movimento da sociedade, dos pesquisadores, dos operadores do direito, reivindicando mais direitos para os animais não humanos. Professora, a senhora está falando aí, eu estou tentando fazer uma separação de três tipos de animais. Se tiver correto ou não, a senhora me corrige, por favor. Mas eu estou entendendo, por exemplo, os animais domésticos, os animais selvagens e os animais os animais da pecuária, vamos dizer assim, que são utilizados para o abate, para a alimentação das pessoas. Seriam esses três compartimentos, assim, professor? Então, quando a gente fala de direitos animais, e foi bem interessante a sua colocação, é importante a gente não perder a perspectiva que nós estamos falando de direitos para todos os animais. Universal. Universal. O que acontece? O ser humano, ele tem mania de colocar tudo em caixinha, né? Ele tem mania de compartimentar tudo. Exatamente. Então, da mesma forma que no relacionamento pessoal, a gente coloca em um nível de consideração especial homens, brancos, héteros, a gente deixa lá numa caixinha e dá para esse grupo algum nível de consideração, perfeito? Exato. Aí em outra caixinha a gente coloca mulheres, negros, pobres, é outra caixinha que a gente olha de outra forma diferente. Exatamente. O ser humano não tem essa mania de colocar em caixinhas? Exatamente. Quando a gente passa para os animais, quando a gente fala de direitos animais, a gente também reproduz essas caixinhas. Então a gente dispensa um nível de consideração moral, jurídica, afetiva para os animais considerados de estimação, cães, gatos, né? A gente olha para eles de uma forma diferenciada, a gente ama cães, gatos. Seriam os mais privilegiados. São os mais privilegiados. E para os animais, né, que a gente considera animais de produção, a gente tem um olhar diferente. A gente olha para boi, vaca, galinha, peixe, a gente olha e vê um pedaço de bife. Qual é o nome? Isso tem um nome. Qual é o nome que a gente dá para isso? Especismo. E uma analogia ao racismo. O racismo não é aquela ideologia que faz a gente achar que pessoas brancas têm mais direitos que pessoas negras? Da mesma forma, o especismo é aquela ideologia que faz com que a gente ame cães e gatos e continue comendo os outros animais. E em relação aos selvagens? Todos eles estão no escopo de discussão quando a gente fala dos direitos animais. E é muito interessante porque recentemente foi aprovada uma lei, essa lei veio da Câmara dos Deputados, tramitou lá por vários anos, foi aprovada, chegou no Senado Federal, uma lei que ficou conhecida como Animal Não é Coisa. E quando ela veio da Câmara dos Deputados, ela veio falando os animais, ou seja, os animais não humanos, são seres sencientes e dizendo que eles são sujeitos de direitos sui generis. O que isso significa? Significa que amanhã eu não posso mais comer carne, amanhã eu não posso mais matar um animal, amanhã eu não posso caçar um animal. Essa lei não diz isso.
Essa lei só reconhece aquilo que é o óbvio, que animal sente, que animal não é a coisa. Porque hoje, no ordenamento jurídico, se você pegar o Código Civil, o animal é considerado equiparado a coisa, uma mesa, uma cadeira, né, a um celular. Até então era assim. Quando chegou no Senado Federal, esse projeto que vinha muito bem amarrado e que não fazia distinção entre os tipos de animais, só falava o animal não humano é um ser senciente, reconhecendo a sua natureza biológica, a sua natureza emocional, né? E dizendo que deveria ter um rol de direitos. Não diz quais direitos são esses, mas diz que ele sente que tem direitos. Quando chegou no plenário do Senado, houve uma emenda modificativa que restringiu esses direitos. Ou seja, no plenário do Senado Federal falou, beleza, o animal é um ser senciente, ele tem lá a sua natureza biológica, emocional, e colocaram um artigo falando essa lei não se aplica aos animais de produção, aqueles utilizados para fins científicos e nem aqueles utilizados em atividades ditas culturais. Rodeio, vaquejada, né? Que é um absurdo. Você não pode, é inconstitucional, você não pode criar ou aumentar distinções para seres da mesma natureza. Então você não pode chegar e falar, olha, esse animal é senciente, esses aqui não são seres sencientes. Com essa modificação, com essa emenda aditiva que sofreu no Senado, esse projeto agora volta para a Câmara dos Deputados, onde a ação dos movimentos sociais, dos pesquisadores, das ONGs, dos ativistas independentes será para a derrubada dessa emenda. Porque, afinal de contas, todo animal sente. Afinal de contas, todo animal é um ser senciente. E essa lei só diz isso, não estou dizendo que quais são os direitos decorrentes disso. Isso é trabalho de uma vida, é coisa que vai ser construída com as novas leis que serão aprovadas, né, com os movimentos reivindicatórios dos movimentos sociais, da sociedade. Né? São as pessoas que vão ter que reivindicar e fazer aprovar os desdobramentos desse reconhecimento. Eu reconheço que o animal sente, eu reconheço que ele conscientemente sente fome, alegria, prazer, emoção, medo. O que eu faço com esse reconhecimento? O que vai ser daqui para frente? Quem vai dizer vai ser a gente, eu, você, toda a sociedade, que vai mobilizar, pressionar o Congresso para que essas novas leis sejam aprovadas. É trabalho para uma vida. E a senhora, professora, qual é a sua opinião sobre quais questões deveriam constar nesse ordenamento jurídico a favor dos animais? Eu, assim como todos os ativistas, né, que lutam realmente pelos direitos de todos os animais, temos, óbvio, né, é legítimo e tem ativistas que lutam por alguns animais, são aqueles ativistas que se dedicam apenas à luta pelos animais domésticos, animais pets, né? Eu faço parte de um grupo de ativistas, de um grupo de organizações que lutam pelos direitos de todos os animais. Então, eu acho que para manter a coerência, manter a justiça, realmente o nosso trabalho vai ser para derrubar essa emenda aditiva que foi aprovada no plenário do Senado, restabelecer o texto original que veio da Câmara dos Deputados, reconhecendo a senciência animal para todos os animais. É só isso que essa lei diz. A partir disso, o que vai repercutir, o que vai desdobrar, né, vai ser trabalho para uma vida, coisa que vem daí para frente. Professora, nós estamos vendo aí pela sua camiseta que a senhora é vegana. Perfeito. Uma pergunta, assim, só para provocar uma reflexão da senhora. A senhora é vegana porque a senhora defende todos os animais ou a senhora defende todos os animais porque é vegana? É um dilema, né? Então, essa história com o veganismo começou ainda muito cedo. Eu tinha 9 anos de idade quando eu vim matar um porco. E era um porco que era criado ali na família, né? Para a cabeça de uma criança, aquele porco é um amigo, faz parte de um animal de estimação, né? Exatamente. E ver matar um porco é um processo muito brutal. Tem um documentário que é narrado pelo Paul McCartney que chama Paredes de Vidro. E Paul McCartney, ele abre esse documentário falando, se os abatedouros, né, se os matadouros tivessem paredes de vidro, o mundo seria vegano ou vegetariano, não lembro exato o que ele fala.
Mas realmente, se você conhecer o processo, ver, é uma coisa muito brutal, faz você pensar. O processo de abate de um animal, né, é bem traumático. Imagina a escala industrial, né? Exato. A senhora mencionou aí um episódio familiar, né? Muitas famílias brasileiras já criaram, até que famílias que não moravam em zonas rurais criavam porco, né? Eu também sou de uma família que a senhora está narrando aí, eu estou me vendo nesse processo também. Agora imagina na escala industrial, né? A brutalidade que deve ser, né? O processo da indústria da exploração animal, ela eleva em muito sofrimento. Porque uma coisa é a criação feita nas fazendas, as criações que eram feitas no Brasil de antigamente, em pasto livre, né? Você considera ali que o animal tinha um mínimo de qualidade de vida até o momento de ser abatido. Ele vivia livre, podia exercer algum comportamento natural da sua espécie, bois, vacas, galinhas. E interessante que esse imaginário fica no inconsciente coletivo. Muita gente pensa ainda que os bois, as vacas, os porcos vivem lá felizes a sua vidinha no campo, né? Num pasto verde, galinhas em caminhas fofas, bem cuidadas, que ele tem uma vida boa, até que um dia chega a hora dele morrer, né? Porque afinal de contas tem que alimentar a espécie humana. Isso é muito forte no nosso imaginário popular. Só que os processos capitalistas da indústria da exploração animal eleva muito sofrimento. Esse animal, ele deixa de viver a sua vida minimamente natural. Ele é só um insumo. Ele vive em ambientes confinados, não exerce as suas características naturais, né? Galinhas vivem em espaços de confinamento no tamanho de uma folha 4. Ela passa a vida inteira ali sem poder levantar as asas, né? É um nível de estresse tão grande que os bicos têm que ser cortados assim que os pintinhos nascem, né? As porcas, né? As porcas que servem para a reprodução dos animais vivem em gaiolas de gestação, que é praticamente o espaço do seu corpo. Então ali ela não pode virar, se movimentar, exercer qualquer comportamento natural. Então isso tudo é uma conta matemática. Quantos bois eu consigo colocar dentro dessa sala? Quantas galinhas eu consigo colocar nessa fileira aqui? É um processo, é uma conta matemática que não se preocupa com o bem-estar desse animal, não tem uma mínima preocupação com o bem-estar desse animal. E nesse processo também de produção industrial, vem os perigos, né, dos hormônios, dos químicos que são injetados nesses animais, que são oferecidos para consumo desses animais, que acabam também, né, vindo para acarretar problemas para a saúde humana também, né? Você tocou num aspecto muito interessante. Quando a gente fala de direitos animais, na verdade, nós também estamos falando e defendendo os direitos dos animais humanos. Tratar de direitos animais é tratar também dos direitos das pessoas. Para ter um exemplo bem simples, basta lembrar que 40% dos grãos mundiais são utilizados para a produção de alimentação para os animais de abate. Verdade. Para você produzir 1 quilo de proteína animal, ou seja, 1 quilo de carne, você precisa gastar 6 quilos de proteína vegetal. Então imagina, se todo esse alimento, se eu pegasse esses 6 quilos de proteína animal e utilizasse diretamente na alimentação humana, tinha muito mais oferta de alimentos para todas as pessoas. Então a gente tem aí um país, um planeta que a gente ainda tem pessoas sofrendo com fome, né, com escassez de alimentos. Então, quanto mais pessoas comendo carne e numa quantidade tão grande, nunca se comeu tanta carne quanto agora, né, nós teremos menos oferta de alimentos para toda a população mundial. E o que a gente está vendo atualmente? O que está sendo notícia atualmente no Brasil? As queimadas, não é isso? Exatamente. Os desmatamentos. Quem é que faz essas queimadas? Para que são feitas essas queimadas? Para a pecuária. Exatamente. Então, assim, quanto maior a quantidade de pasto, né? Quanto maior a quantidade de bois, mais áreas de florestas teremos que desmatar, mais queimadas. Isso afeta diretamente a quem? Ao ser humano. E afeta também, né, professora? A gente viu aquela imagem do tamanduá, de outros animais morrendo. Os animais silvestres.
Os animais né? silvestres. Que então, são... assim, o seu bife, ele não chega inocente, tem o sangue, tem a vida desse animal que foi diretamente morto nesse processo produtivo, após uma vida de sofrimento, uma vida miserável em confinamento, num processo produtivo que afasta todo o comportamento natural desse animal. E esse bife chega sujo também de sangue desses animais que são mortos indiretamente pela queimada, pelo desmatamento, para dar lugar a essas novas áreas de pastagem. E outra coisa, vamos lembrar da questão da água. Carne, se eu falar para você, vamos parar de comer carne, muita gente vai falar, não, é difícil, eu tenho dificuldade, né, de parar de comer carne, eu sinto muita falta. Mas uma coisa é sentir falta, uma coisa é você gostar muito e achar que não vai conseguir. Mas uma coisa é necessidade. Você precisa de carne animal para sobreviver? Não. Tem milhares de veganos e vegetarianos no mundo inteiro que mostram que é possível ter uma vida normal sem a proteína animal. E água? Se eu falar para você, vamos amanhã parar de beber água? Quantos dias o ser humano consegue viver sem água? 3 dias, é isso? Não sei quantos dias. Então, assim, você não sobrevive sem água. Vamos lembrar, então, que para produzir 1 quilo de carne, 1 quilo de proteína animal, você gasta 15 mil litros de água. Por outro lado, para produzir vegetais, digamos o trigo, né, que é a base de alimentação de praticamente todos os alimentos, né? Para produzir 1 quilo de trigo, você gasta 900 litros de água. Então, quando eu falo dos direitos animais, que eu me importo com os animais, que eu quero que a libertação desses animais, uma vida sem exploração, eu estou preocupada também com os direitos dos animais humanos. Exatamente. Uma coisa tem interligação com a outra, né? Perfeito. É todo o processo da natureza que se destrói em nome desse lucro aí exacerbado que o mundo capitalista quer produzir, né, professor? Professor, a gente está encerrando aqui no nosso formato, né, de entre 20 e poucos minutos, e eu queria então que a senhora encerrasse fazendo as suas considerações finais sobre o tema, e lembrando que depois a gente vai falar sobre outro assunto também, numa outra gravação que a gente vai fazer. Bom, então nós, no Direito Achado na Rua, olhamos para os direitos animais dentro dessa perspectiva. Não são as leis que já estão positivadas, não é a Constituição. Olhamos para o direito animal na perspectiva de reivindicação dos movimentos das ruas. Se você, eu, a população, a sociedade, olha para o que está posto e não se conforma com o tratamento, com a forma que hoje tratamos os animais não humanos, então a hora é da reivindicação social. Esses direitos são construídos, são consolidados nesse movimento reivindicatório da ação dos movimentos sociais, dos ativistas, das pessoas que olham para os direitos animais e não concordam com a situação que está. Ok, muito obrigado então, professora Vanessa Negrini. E como eu disse, a gente vai fazer uma outra gravação com a professora e nós vamos tratar de direito à comunicação. Obrigada.